Eu acho que vale a pena a gente começar, primeiro pela polêmica que você me disse que saiu aí agora, que o Renato Maurício Prado, ele teria dito, né, Vamp? Ele sabe que eu sou jornalista. Se ele me falou... Isso eu vi na ESPN, né? Então, o que aconteceu e o que você acha da situação que eu acho legal? Todo mundo aqui dá palpite como jornalista também. Eu sabe que eu sou boleirão mesmo. Boa tarde a todos, né? Eu assisto todos os programas mesmo. Agora, antes de vir pra cá, eu tava vendo o Marcelo Barretos, né? Companheiro nosso aí da Sport TV, falando que o Renato entrou na ESPN falando, pô, ele sabe que eu sou jornalista. Ele não pediu pra não publicar. Né? E parece que o Renato Maurício Prado, um beijo, Renato Maurício Prado, entrou na ESPN e falou, pô, ele sabe o que ele tava falando. Ele me conhece. Eu acho que jornalista, ele vaza quando ele tem uma autorização pra vazar. Quantas conversas eu já tive com o jogador, com o treinador, os caras me falaram coisas que se eu falar, vai gerar uma polêmica absurda. Eles não precisam me dizer, pô, Thiago, não divulga isso não. Ele tá me falando ali num jantar, como amigo. Pô, eu posso perguntar pra ele, irmão, eu posso publicar isso? Se ele falar, você pode, viu, ok. Thiago, foi publicado e isso tá dando o que falar no mundo todo, né? Principalmente em Portugal. Assessoria de imprensa do Paulo Souza, treinadores no Brasil, tudo... Pelo menos pro Paulo Souza foi legal, né? Que todo mundo tá do lado dele, né? Todo mundo quem? Todo mundo. Não, todo mundo de ética, Vamp. Agora... Pô, então você quer o quê? Tudo sem ética? Pô, não, quem tem ética... O que eu tô falando é o seguinte, a imprensa valorizando a ética, com certeza. Agora, a torcida do Flamengo, o que tem de torcedor do Flamengo, tem até hashtag pra fazer o Pix pro Flamengo pra pagar a multa do Paulo Souza. É mesmo? Então também não é isso, não. A torcida do Flamengo, em sua grande maioria, tá querendo a volta do Jorge Jesus. Isso é o banco. Agora, o Paulo Souza tem o apoio da diretoria, o Paulo Souza tem o apoio da imprensa, que achou realmente dos treinadores. Antiético. De quê? Dos treinadores. Agora, é o que eu falo também. É muita valorização da ética que eu não vejo essa valorização em outros aspectos também. É uma hipocrisia absurda. O que você acha dessa situação toda? De tudo que está acontecendo? Bom, eu acho que, primeiro... O grande astro, a grande estrela de tudo isso chama-se Jorge Jesus. Pronto. Então, essa é a história. Ainda vai dar a série Netflix. Jorge Jesus, que já anunciou ao povo que decola para Portugal amanhã. Hoje é sexta, ele decola amanhã para Portugal. Antecipou, professor, voo? Paga, né? É caro isso. Muito bem, vai para Portugal. Se por acaso a coisa mudar, tudo bem, tem uma promoção aí da empresa aérea, pode trazê-lo de volta rapidinho. Segundo informações, o prazo até dia 20. Mas há outros desdobramentos. O Asmar já falou que o presidente do Flamengo já se pronunciou, muitas pessoas se pronunciaram, e o jornalista, que é o Renato já falou várias vezes. Como é que funciona isso? Está falando com um cara que está liderando a procura na rede social. Ele não está falando com um desconhecido, trocando ideia, ouvindo algumas tristezas, algumas mágoas. Ele está falando com um cara que todo mundo está esperando. Um cara que foi almoçar nos melhores restaurantes e foi jantar, encontrou com tanta gente em restaurante importante. Alguns se aproximaram da mesa, outros ficaram um pouco afastados da mesa, como lembrou o Vampeta no programa aqui várias vezes. Então, eu queria falar o seguinte. O Jorge Jesus sabia que estava falando com o Renato, que é um jornalista importante, tem história, obviamente. É um jornalista, tá certo? Que vai escrever tudo aquilo que vê. É o dia a dia, é um retratista da vida, tá certo? E das reações e dos comportamentos. O Jorge Jesus, pelo que se sabe, e ele também parece que disse isso, ele não disse para o Renato, olha, estou contando tudo isso para você porque você é o meu confessor. E atenção, não publique nada, é só para desabafar, para tirar do meu fígado, tirar do meu estômago. Ele não falou isso. Tá certo? Ele faz uma revelação importante, muito importante. E o jornalista publica, tá certo o jornalista. Não há nenhuma dúvida disso. E não houve nenhum pedido formal, ou nem precisa nem informal. Tá certo? Informal. Contei tudo para você porque você é um grande jornalista. Mas, por favor, não publique nada porque vai dar um incêndio. Ele sabia disso. Se isso fosse publicado, complicaria para valer a vida dele. Eu discordo.
Eu acho que o jornalista ele tem que perguntar. Se ele tá numa conversa informal, ele tá num jantar, o cara tá conversando ali com amigos, eu perguntaria, Jorge, eu posso publicar isso? Tudo bem. Mas... Porque ele tá ali numa conversa informal, ele não tá numa entrevista. Ele não precisa dizer pro jornalista que aquilo ali não é uma entrevista. Ele tá num bate-papo, ele tá num jantar. Se ali, às vezes, mas ele sabe quem é o Renato Maurício Prado, claro, como ele sabe quem é o Kleber Leite, que foi quem o convidou e foi jornalista também. Jornalista grande. Hoje em dia é empresário aí do mundo do futebol. Agora, o cara tá numa conversa informal. Se eu for soltar todas as conversas informais que eu tenho com jogador, treinador, dirigente, eu crio um caos no futebol. Mas você pergunta para esses... Eu pergunto. É uma outra conversa. Se o cara diz, irmão, não publique. Posso soltar isso? Eu posso soltar isso? E ele diz o que claro pra você? Pronto, você não publica. Tá perfeito. A sua posição tá certa. Você pergunta. Agora, ele sabe que tá falando com você. O jornalista está conversando com o Jorge Jesus. Eu vou de novo dizer, é o astro de todo esse espetáculo aqui, tá certo? Todo mundo queria, você queria, eu queria, o Bruno, todo mundo queria estar junto com o Jorge Jesus. Aliás, tem uma cama lá, certo? Eles estavam lá numa intimidade de assistir num ambiente que era do Jorge Jesus. Não imagino que seja o quarto do... Não foi poucas horas, Renato. Tá certo? Ficaram muito tempo, foi uma resenha mesmo. O Renato tá lá, sentado. Houve essa história, tá todo mundo procurando. Nós mesmo falando, ele gravou, acho que o Bem Amigos. Nós falamos aqui, gravou. O que será que ele vai dizer no Bem Amigos segunda-feira? Bom, o cara tá com ele 48 horas. Ele dá uma bomba dessa, que é uma bomba, não é uma noticinha. Tá certo? Não é uma noticinha, é uma bomba. E não quer que o jornalista publique. Não existe isso. Se o jornalista tivesse servindo de camareiro, ele fingiu ser camareiro, entrou lá, ouviu essa conversinha e deu. Tá errado. Mas, pô, é um jornalista conhecido. Eu achei perfeita a posição. Achei até corajosa, porque arranjou uma bomba nacional, que nós vamos ficar falando aqui até o momento do embarque amanhã, pelo menos é o que está anunciado. E uma bomba, né, Vanderlei? Lembrando que o Renato Maurício Prado, ele sai do Bem Amigos depois de uma discussão ao vivo com o Galvão Bueno. Então, ao mesmo tempo que ele dá essa bomba, ele tira essa bomba do programa. Porque, claro, isso causou mal-estar. Isso causou um mal-estar. E por que você é contra isso? Mas será que ele falou? Não, eu sou a favor de você divulgar o que você tem autorização para divulgar. Eu sou assim. Essa bola, professor, essa bola quicando na mão do Renato Maurício Prado, que nem você falou aí, que ele sai do programa porque brigou com o Galvão. Brigou ao vivo. Então... O que vinha a ser na segunda-feira no Bem Amigo, então já não vai ter mais graça. Tipo, alguma coisa... É isso. Ele tirou a bomba. Mas será que ele gravou isso? É isso, eu não sei. Eu não vi o programa. Eu não sei o que vai pro ar. Você já imaginou? Imagina, Asmar, você é um cara que sabe o que eu tô falando, um repórter. Atenção. Você imagina... um pouquinho que viu Jesus primeiro. Ele foi o primeiro, a bomba tinha que ser com ele. Até acho. Ficou a bola quicando. O Bruno estava presente. Até porque entre o amor, naquele restaurante, o apaixonado ali era o Thiago Asmar, sem dúvida. O grande amor era. Pelo ranking do amor, primeiro era você. Mas não importa isso. Daí a gente já conversou. O que eu queria falar é o seguinte. Imagine, vai o programa pro ar e não tem essa revelação. Porque eu não sei, só se já colocaram no Não, mas o próprio Eric Faria, ele posta no Twitter. Ele coloca, eu sei que tudo que foi falado é verdade... Porque ele falou isso pra gente na entrevista que vai ao ar. Isso caiu. Eu não sabia. Isso caiu muito mal. É por isso que ele vai dar área já amanhã. Vanderlei, pra você ter uma ideia. Eu não sabia. Na Globo tinha um contrato de exclusividade com o Jorge Jesus pra essa entrevista. Isso é informação do R7, do Cosme Rimoli, não é isso? É isso. O Cosme Rimoli deu essa notícia bom que gerou um grande mal-estar na Rede Globo, porque tinha um contrato de exclusividade pra essa entrevista. Então quem quebrou? Ninguém, porque era um assunto informal. O Renato não é Prado vazou. Inclusive que no R7 está escrito que na entrevista da Globo, a gente vai ver aí quando for ao ar, ele fala inclusive dessa data, até dia 20 eu posso esperar. Ok, tá bom, eu não sabia disso, não me aprofundei nisso, mas não importa. Imagine você. Agora transformando aquilo que a gente brincou com o Asmar aqui, claro, a gente brincou com ele com relação ao restaurante. Foi uma brincadeira, tudo aquilo que se falou aqui. Mas sobre isso. Mas é verdade. Não teve entrevista, mas ele estava lá. Não passa pano, não. Claro, ele estava lá, a gente brincou, dizendo de covardia, foi uma brincadeira. O que eu quero dizer, se naquela noite, Asmar, você é um cara que você sai daqui, para na primeira salinha para fazer a sua live, que é um sucesso.
É verdade ou é mentira minha? É verdade. É verdade, tá bom. Então, se ele fala pra você na hora da sobremesa lá, você vai, enquanto ele está fazendo, você fez no meio da rua a tua live. Acabei de falar com o Jorge Jesus e ele falou que quer voltar, que ele é apaixonado, que ele tem até dia 20. Você não ia segurar, Asmar. Que é isso? Mas você não faria se ele isso. me falasse, Vanderlei, eu sou até o contrário do que você falou, mas a minha opinião. E eu te respeito como um dos grandes mestres do jornalismo. Se eu me finjo de garçom e escuto tudo que ele falou, eu divulgo. Porque aí é um trabalho investigativo. Você tá ali, opa, escutei. Agora, se ele me fala numa forma informal, eu vou consultar ele. Eu vou falar, eu vou publicar isso. É uma maneira... tudo bem, é o teu padrão. Você já falou isso... Você fica naquela... O cara me falou como amigo, você já me falou como notícia. Você já falou 4 vezes aí que você pergunta. É um critério que você adota. Eu não estou contra o teu critério. Tá perfeito. Eu acho que você está sendo coerente naquilo que você falou que faz há tanto tempo. Tudo bem. Mas não é uma obrigação. É isso, depende. Depende. O cara... Eu ouvi isso daqui. O cara está lá na cerquinha com o presidente da República. Ele fala uma grande bomba. Presidente, posso divulgar? Pô, se o outro divulgar e ele não, ele tem anotado no caderninho, ele vai ser demitido quando voltar na redação. Isso não existe a menor dúvida. Entre o teu compromisso com essa fidelidade ou esse respeito que você pode adotar, e você volta para a tua redação, você tinha notícia e não deu, que a tua empresa deixou de dar uma notícia extremamente importante, atenção, quantas notícias são dadas e são fakes? Essa é verdadeira, não dá para desmentir. E outra coisa, falou do Flamengo, 40 milhões interessados, além dos outros. É isso, além dos outros. É uma repercussão absurda. Além dos outros que querem saber, ou estão contra, ou estão a favor. É o conjunto da obra. E fala mais, professor, todo mundo já sabendo. Que é isso? Segunda-feira todo mundo vai querer assistir o programa para ver mesmo ele falando. O que você levantou, dedinho? Primeiro, nota 10 para Renato Maurício Prado. Ele tem um grande assunto na mão. Alguém disse para ele e não pediu sigilo. Aliás, alguém que disse a ele e não pediu sigilo nem se deu ao trabalho de sair por aí negando, falando, não disse, não foi bem assim. Segundo, ele é pago por um veículo concorrente do Bem Amigos. Ontem eu falei aqui, olha a imagem. E esse assunto ele deve ter furado o Bem Amigos. Falou mesmo. Duvido que ele não tenha dito isso pro Galvão e companhia. Ou seja, se ele é de um veículo concorrente e tem a mesma informação e a oportunidade de noticiar primeiro, nota 10 para ele. E uma bobeira do Bem Amigos também de segurar uma bomba, né? Tem isso. O jornalista hoje, na geração da internet, das redes sociais, segurar a informação é de uma ingenuidade absurda. Ele segurou por uma semana, sabendo que o Jorge Jesus está no Brasil. Só que tem uma coisa. Deram muito mole também. Isso tudo realmente desperta ainda mais a questão da curiosidade de assistir o programa segunda-feira. Embora muita coisa já vai ser requentada, vai ser bom ver ele falando. Vai ser bom ver ele falando, claro. O programa vai ter muito mais audiência do que normalmente teria. No final das contas, acabou sendo bom do ponto de vista dos veículos de comunicação para todos os envolvidos. Assim, eu entendo o que o Pilhado falou sobre assim, a relação de que você tem com o atleta. O Pilhado, ele fala que ele tem amizade com vários atletas. É verdade. E aí há uma relação já, assim, de amizade. Próximo, como as pessoas de família, tudo. Como as pessoas têm fontes também. Tem algumas pessoas que... Os jornalistas têm fontes. Você sabe, você tem aquela fonte, e aquela fonte confia que você não vai contar porque já é essa relação, já existe essa relação. Não, eu passo algumas informações para esse jornalista e eu sei que ele não vai contar. Então é uma relação que você não precisa sempre perguntar isso, eu posso... Porque já há uma relação. O jogador é amigo do Pilhado. Ele sabe que o Pilhado não vai contar as coisas porque ele já tem essa relação. E eu não sei qual é a relação do Renato com o Jorge Jesus. Me parece que não é essa relação. Nenhuma, Bruno. Acho que foi bem se encontraram. E o Jorge Jesus sabia que o Renato era um jornalista. Então, se ele falou e não falou, eu sei que você é jornalista, por favor, o que... Ele queria que as coisas fossem divulgadas. Tanto que... Não foi uma referência. Tanto pelo que estão falando, ele falou as mesmas coisas num programa que foi gravado e que vai ao ar. Então, ele não eram coisas que ele queria esconder. Então, aí o Renato estava lá, o cara falou as coisas e ele contou. E não pediu nada. Se o cara pede, ok, eu entendo. O cara pediu, eu não vou falar. O cara me pediu, tudo bem.